Este computador aqui é igual ao computador que você tem na sua casa, igual ao seu tablet, celular. Tem processamento, memória e armazenamento de dados pessoais. Será que a Lei Geral de Proteção de Dados aplica também para seu carro? Esse é o tema do vídeo de hoje. DPN está no ar. Pois bem, falamos que o carro cada vez mais se parece a um computador sobre rodas, né? Igual que nosso celular, multimídia, tudo que temos aí. Tem muita eletrônica embarcada e aí começamos a ter, dentro da indústria automotiva, dentro do setor de serviços onde nós trabalhamos também, situações que têm a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou pelo menos, será que pega para a gente a Lei Geral de Proteção de Dados justamente para proteger o cliente, o dono do carro? Essa é a questão que vamos tratar hoje. Mas para isso, vamos primeiro ter que fazer uma contextualização do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente eu não sou advogado, vou trazer apenas os pontos mais característicos, um resumo geral de que trata com titulares, e aí sim entramos no carro para ver o que provavelmente seja os temas sensíveis, né? Então vamos falar agora quais são os pilares da Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, já está aparecendo aí na tela para vocês justamente todos os pontos mais importantes que a lei abraça. Vamos começar vendo primeiro aí, comunicação clara. Comunicação clara quer dizer entre a empresa que está armazenando dados, guardando dados, seja por produtos ou serviços, com o cliente. Isso tem que estar sempre muito claro que tipo de dado está guardando e para quê. Isso é super importante. Depois, a lei deixa muito claro a preservação do titular dos dados. Quem é o titular dos dados? A pessoa física. Então, vamos para o carro agora, se pensarmos, esse computador que mostrei na intro do vídeo, está no carro, tantos outros. Quem é o titular disso? Você não comprou o carro? É meu. Os dados que estão aí dentro são os meus dados. Então, como pega isso aí com a lei? Aí, eu mesmo não sei nem responder isso aí. Ainda é muito prematuro para nosso ambiente. Mas vamos em frente depois. A privacidade na proteção desses dados, ou seja, todos os dados que estamos falando aí são de pessoa física. Então, todos os dados que foram gerados por diferentes motivos são da pessoa física, como estão sendo protegidos. Isso é super importante. E depois também, todo que se trata de consentimentos, contratos, né? Muitos de vocês vão se lembrar, hoje em dia, qualquer site que você abre, você tem que aceitar os termos. Esse é um tipo de contrato que você está aceitando deixar ter os dados e aí explica quais são. Eu sei que poucos lemos isso, mas esse é um contrato, um termo de consentimento de armazenamento de dados pessoais. Retenção e armazenamento também tem que ter um prazo muito claro estabelecido. Quanto tempo a empresa, o prestador de serviço, quem for, vai reter, vai guardar esses dados, mais uma vez, para quê? E por último, o que abraça essa lei também tem a ver com, vamos dizer assim, contingências. Vamos supor que por algum motivo vazaram os dados, teve um ciberataque ou o que for aí, houve um vazamento, quais são as medidas? Porque aí saíram para vários lugares dados pessoais e isso, a lei é muito clara, tem até penalidade por isso, mas também o que você vai fazer diante dessa situação. Mas embaixo na tela está aparecendo aí para vocês o que podemos dizer que é a regra geral. A regra geral da Lei Geral de Proteção de Dados diz o seguinte: só guarda os dados absolutamente necessários. É basicamente isso. Não pede dados, não acumula dados que realmente não fazem sentido para o tipo de produto ou serviço, para o tipo de transação que você está tendo com o cliente e tal. Essa é a regra geral. Nós sabemos que não é bem por esse lado que as empresas estão utilizando os dados. Não pedem só o necessário, e isso aí a lei está de olho. Muito bem, vamos agora para o carro, vamos ver como isso afeta no carro, que tipo de dados, né? Quais são os temas sensíveis
e nos aspectos de dados pessoais que nós temos hoje em dia nos veículos. Pode ser que tenha algum a mais, se for o caso você complementa aí nos comentários. Mas vamos começar, na tela está aparecendo exatamente isso. Quais são os dados sensíveis? O primeiro que apareceu aí é segurança cibernética, ou seja, quem acessa esses dados? Porque eu vou colocar um exemplo bem prático. Vocês têm celular, né? No celular você tem protetor de tela, ou seja, o login, a senha do celular. E no carro, quem tem a ASU? Quem que tem essa senha? Qualquer um que conecta, entra e baixa dados? Isso aí já é um tema um pouco difícil de explicar. Mas sim, tem que estar muito claro isso. Quem acessa os dados? É uma montadora, é a oficina, mas se eu tenho um termo de aceito com a oficina, essa oficina pode também dar esse dado para um terceiro, um acesso remoto, uma coisa assim, por exemplo. Tudo isso ainda não está muito claro do ponto de vista da legislação, mas podem apostar que isso vai estar avançando cada dia mais, porque são cada vez mais pessoais os dados que estão gerando os próprios carros. Outro tópico que aparece aí para vocês, geolocalização. Hoje o carro, a partir do multimídia, a partir de todos os temas de sensores, radares e tudo mais, e conexões Bluetooth com celulares, ele guarda dados de geolocalização. Então pode ser onde você está nesse momento. Aí você pode dizer, Diego, mas isso é legal, porque isso pode ser também uma forma de segurança. Muitas companhias de seguro utilizam isso, tipo rastreadores, tá ok? Concordo plenamente, mas há um termo de aceite para isso? Ou você sabe de todas as empresas que estão utilizando os dados de geolocalização de teu carro e, portanto, das pessoas que estão aí dentro? Essa pergunta também fica aí para discutir no ar. Também, ao mesmo tempo, na medida que cada vez crescem mais os multimídias e a gente faz conexão até com um celular particular, começamos a deixar em evidência quais são nossas preferências, que tipo de música, quanto tempo a gente passa no carro, de alguma forma, estilo de vida. Então, começa a traçar um perfil do cliente a partir da utilização do carro. E aí a pergunta é sempre a mesma. Você está sabendo disso? Foi utilizado algum tipo de contrato, algum tipo de termo de aceite para essa situação? Ok. Que acontece também? Esses dados que você gera se transformam em negócio. Hoje, dados é uma moeda de troca. Então, não é novidade que a indústria automotiva, chamemos montadoras, e toda a indústria que está ao redor do automóvel, ela está cada vez passando mais dificuldades para ganhar dinheiro com o produto, com o próprio carro em si. As margens são pequenas, então começam a desenvolver uma série de serviços que vem ao redor do carro. E um dos serviços que muitas montadoras estão desenvolvendo e com muito interesse é toda a data, todos os dados que se geram a partir do carro e o dono. A gente está falando do carro, mas é caminhão, é tudo, toda a parte automotiva em todos os níveis. Tudo que se gera de informação de comportamento do cliente, de tipo de estilo de vida, enfim, de preferências, e tudo isso se transforma em dados que têm valor para o mercado. E isso é moeda de troca, vale muito dinheiro. Então, isso faz parte também da Lei Geral de Proteção de Dados. O que se faz com toda essa informação? Principalmente quando abrange situações que são pessoais, pessoa física. Outra coisa super importante, tudo que o carro e a forma de dirigir a gente está fazendo, o estilo de condução, a gente diz assim, olha, tem uma situação na nossa legislação que não permite que você gere prova contra você mesmo. E aí que vem a pergunta, fazendo um log dos dados que você estava utilizando no carro, vamos num suposto acidente, para a companhia de seguro, para a montadora, para a garantia do carro, você vai gerar no carro prova contra você mesmo. Por quê? Porque foi com excesso de velocidade, porque passou a rotação do motor, utilizou o carro de uma forma ok. Tudo isso está
guardado, armazenado na unidade de controle do carro. E não precisa hoje em dia ninguém vir conectar. A maioria das montadoras já tem acesso remoto a isso, ou seja, conectividade sem necessidade de conexão física, ok? Aí vamos falar o seguinte, mas isso também tem a ver com segurança. Essa conectividade tem salvado muitas vidas, concordo plenamente. E não é uma questão que se está a favor ou em contra, é simplesmente analisar esse ponto que estamos tratando a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os dados que, vamos dizer assim, as empresas externas, não o dono do carro, têm acesso e o que podem fazer com esses dados? Até onde essa manipulação de dados pode estar violando privacidade e pode estar violando algumas leis. O tema é muito amplo. Como eu falei para vocês, eu não sou advogado, mas se tem advogado para comentar aqui, será muito bem-vindo, tá? Porque esse tema, para nós que trabalhamos em serviços automotivos, é extremamente importante saber como será o futuro a partir de todas essas mudanças, ok? E também está todo o tema de vendas online, ou venda de serviço. As montadoras, mais do que nunca, isso não chegou muito forte no Brasil. Sim, há muita montadora que tem um serviço à distância, que vende a partir da conectividade com o carro. Mas, por exemplo, na Europa hoje tem muito carro que tem funcionalidades que já estão presentes no carro que são bloqueadas à distância para vender em formato de assinatura. Estou falando tipo aquecimento do banco. Tá? O aquecimento do banco é um acessório que está no carro, mas o software está travado. Se você pagar uma assinatura, vai poder utilizar o aquecimento do banco. E assim tem vários dispositivos que passam a ser comandados de forma remota, à distância, cobrando por isso. Eu vou dar um exemplo aqui. No período da pandemia, teve uma montadora que teve uma ideia genial, porque isso deixou claro que tem muitos carros conectados com a montadora e o consumidor às vezes nem sabe. Olha, tinha muito carro que ficou guardado no estacionamento, então começaram a perder carga na bateria. A montadora, monitorando todos os carros, começou a entrar em contato com os clientes. Falou assim, olha, desce lá na garagem, liga o carro porque está com baixa tensão, mais 2, 3 dias já não pega mais. Caramba, foi um serviço ótimo. Mas ao mesmo tempo que isso está sendo utilizado para o bem, amanhã, será que essa conectividade também não será utilizada para importunar o cliente? E também tem lei que protege o cliente, começa a ligar, olha, já está na hora de fazer o serviço, eu não queria fazer o serviço, queria ir em outra oficina, e coisas do gênero. Tá? Tudo isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. E, por último, também, como estava comentando, até de que forma é possível fazer um bloqueio remoto de um carro, por exemplo, até onde a lei permite isso, né? Atração numa prestação, a montadora vai, a partir da concessionária, onde for, fazer um bloqueio remoto do carro. Isso é permitido? Enfim, há muita discussão com o que tem a ver dados pessoais que hoje fazem parte do carro, e assim como você é dono do celular, você é dono do carro também. Agora, provavelmente, nem todo mundo sabe tudo que está sendo monitorado e toda a informação que está sendo gerada e carregada em servidores lá fora, para depois se transformar em um negócio. Muito bem, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse tema é novo, está surgindo, mas com certeza em breve vai ter um crescimento exponencial todo o tema dos dados pessoais nos carros. Muito bem, aguardo vocês no próximo vídeo.